Olá, amigos. Bem-vindos ao nosso mergulho nos mistérios do hermetismo. Em breve, vamos desvendar os 7 princípios herméticos revelados pelo lendário Hermes Trismegisto. Preparem-se para uma jornada fascinante por sabedorias ancestrais. Hermes Trismegisto, associado aos deuses Thoth e Hermes, é uma figura reverenciada como o mestre dos mestres. Autor de textos fundamentais como a Tábua de Esmeralda e o Corpus Hermeticum, ele nos guia pelos segredos do universo. E agora, vamos aos 7 princípios, as chaves para compreender a natureza da realidade. Primeiro, princípio do mentalismo. Tudo é mente. O universo é uma criação mental. Nossos pensamentos moldam o mundo ao nosso redor. Pense nisso. Segundo, princípio da correspondência. Como em cima, assim embaixo. Como embaixo, assim em cima. Este princípio revela a conexão entre os planos da existência, do físico ao espiritual, uma harmonia que nos conecta a tudo. Terceiro, princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. 4. Toda causa gera um efeito. Nada acontece por acaso. Todo efeito tem sua causa. O universo funciona sobre leis precisas. 5. Princípio de gênero. O gênero está em tudo. Masculino e feminino, as energias criativas que permeiam a existência. Não se trata apenas de sexo, mas da força geradora da vida. 6. Princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos opostos, luz e sombra, quente e frio, dia e noite. Os opostos são faces da mesma moeda, parte da mesma unidade. 7. Princípio do ritmo. Tudo flui e reflui. A vida é um movimento pendular, uma dança constante entre altos e baixos. Aprenda a navegar pelos ritmos da vida. Compreender e aplicar esses princípios transforma a nossa percepção de vida. Hermes Trismegisto nos oferece um mapa para desvendar os mistérios e alcançar a sabedoria. Que tal incorporar esses ensinamentos no seu dia a dia? A jornada para o autoconhecimento começa, e Paulo Iannuzzi vem nos aproximar mais destes ensinamentos. E quando? Dia 5 de setembro, às 21 horas, estão todos convidados a participar desta jornada. Sejam todos bem-vindos. Olá, pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do canal TCI Experimental. E nós já colocamos aquele primeiro videozinho, né, para anunciar o nosso ilustre convidado. Já vou trazer aqui para vocês ao palco o Paulo Iannuzzi. Seja bem-vindo, Paulo, mais uma vez atendendo ao nosso convite. De tempo em tempo eu chamo o Paulo novamente, só dou um tempinho para ele não cansar muito da gente, mas estou sempre convidando, porque admiro muito todo o teu trabalho, o teu estudo, e você vem de bom grado trazer esses conhecimentos aqui para nós. Está sem som, Iannuzzi. E agora? Ok. Ok. Então, muito boa noite. Obrigado por mais esse gentil convite. É sempre um prazer, uma alegria estar aqui no seu canal. Boa noite a todos. Obrigado pela participação, por estarem aqui nos prestigiando, apoiando esse trabalho, participando. Muito obrigado a todos. Então, sempre eu dou aquele oizinho rápido para as pessoas que estão chegando, outras chegarão em seguida, e aqueles que não chegarem agora poderão ver depois. Mas sempre vai ser é um prazer imenso ouvi-lo. Então, a Anice já chegou, nossa amiga lá da Bahia, é uma admiradora sua, ela disse, não perco o Iannuzzi por nada, e está aqui, ó. E está aqui. Vozes TCI, que é a Cíntia Alquezar, está aqui também conosco, Joyce Souza, que também é uma admiradora sua, e assim o pessoal vai chegando aos pouquinhos, algumas pessoas não escrevem no chat, mas eu vou desejar, né? Como eu disse, eu sempre te agradeço agora, te agradeço depois, porque é sempre um grande prazer tê-lo aqui conosco. E Iannuzzi, como sempre, eu vou te passar a palavra e deixar você em tela, e ao final, tendo perguntas, a gente repassa aí para você, ok? Muito agradecida novamente por ter vindo aqui conosco. Eu que agradeço mais uma vez.
É sempre uma satisfação, uma honra estar aqui. Novamente. Né? Então, vamos discorrer hoje sobre um assunto que, por mais que se estude, se aprofunde, que se fale e principalmente se pratique, estamos longe de esgotar. Né? É um assunto para vidas e vidas, uma vez que tudo que nós encontramos hoje, sem exagero algum, com respeito ao conhecimento oculto, com respeito à base de religiões, de ordens esotéricas, ocultas, espiritualistas, enfim, todo esse ramo, ainda mais agregando os 4 pilares do conhecimento, que é filosofia, ciência, arte e religião. Religião no sentido do verdadeiro religare, do reencontro com o seu eu interior, com Deus dentro de si, com o divino, com o eterno, né? Que é o todo, e somos o tudo dentro do todo. Né? Isso tudo e muito mais você encontra como base na ciência hermética, na filosofia e ciência hermética, nos conceitos do universo, das leis universais de Hermes Trismegistus, no Antigo Egito, que em verdade não é só no Antigo Egito, cada um a seu modo, nas suas civilizações antigas, percorrendo o planeta inteiro. Mas temos essa base mais conhecida com respeito ao conhecimento em filosofia e ciência egípcia antiga, relativa a Hermes Trismegistus, assim chamado, em verdade, pelos antigos gregos. Quase 1.500 anos depois dos tratados herméticos das escolas de mistério egípcias. Em verdade, isso vem de tempos muito mais remotos, conhecimento e prática sobre como o universo funciona e como nós funcionamos, uma vez que o universo está dentro de nós. O oráculo de Delfos foi inspirado no oráculo de Osíris, muito anterior, né? E os dois contêm o axioma da esfinge, né? Relativo ao silêncio, onde o Eterno nos fala ao silêncio, trazendo, especialmente no oráculo de Delfos, a exemplo do oráculo de Osíris, mais antigo, a velha frase: homem, conhece-te a ti mesmo, e assim conhecerás o universo. Somos um micro dentro de um macro, e até mesmo por uma das leis do Caibalion, que nós vamos inserir aqui, né? A lei da correspondência, tudo ocorre proporcionalmente, de forma análoga no universo. E, como já estávamos dizendo, conhecimento e prática essa muito remota, que vem até mesmo desde antes da Atlântida, e sabe-se lá como isso chegou ao planeta. E desde esses tempos imemoriais, onde, por um grande período, a humanidade vivenciou o que o Rig Veda, o que os indianos antigos chamavam e chamam ainda de yugas, que são as eras, ou as idades, pelos egípcios e depois pelos gregos, idade do ouro, idade da prata, idade do cobre, idade do ferro, que é a que vivenciamos hoje, respectivamente pelo Rig Veda, Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga e Kali Yuga. E na Idade de Ouro, na Era de Ouro, que ocorreu no nosso planeta, no primeiro terço da Atlântida, almas preparadas estavam aqui encarnadas com condição e maturidade antes da queda de compreender e aplicar as leis do universo, onde, juntamente com essas almas, com todas as pessoas que estavam aqui,
nessa época da Idade de Ouro do Satya Yuga na humanidade, espíritos, seres que estavam aqui, os chamados deuses, que pelas escrituras conviveram entre nós, seres de altíssima estirpe de evolução espiritual, que conviveram com a humanidade, né, traziam o espírito da verdade em si, manifestavam o espírito da verdade. E uma das expressões desse conhecimento é justamente o que veio depois, muito tempo depois, especialmente no Antigo Egito, ser compilado por Thoth, que foi um Atlante. Muito bem, nesse período da Idade de Ouro, do Satya Yuga, do planeta, as pessoas aplicavam diretamente ou aspectos da verdade, ou a verdade em si, uma vez que, pelo trabalho mais aprofundado no oculto, no esotérico, no espiritual, aprende-se, principalmente com a experiência nesse aspecto de várias e várias vidas, que a verdade é uma só. Hoje, vivendo no Kali Yuga, uma expressão bem materialista e densa dessas idades ou eras que a humanidade passa, né? Cada um tem a sua verdade e não existem verdades diferentes onde cada um tem a sua. Existem visões diferentes de uma mesma coisa, porque a verdade é única e absoluta. E dentro dessa premissa, desse entendimento, se vivia plenamente, de forma alegre, de forma feliz, de forma construtiva, de forma séria, de forma disciplinada. E com o passar do tempo, sofremos na humanidade algumas quedas. E dentro dessas quedas, obedeceu-se também à densificação que as eras vão trazendo quando elas vão passando, e um entendimento cada vez mais longe da verdade, como é o caso da era que passamos hoje, né? Invertendo valores e distorcendo e confundindo esses conhecimentos e a aplicação desses conhecimentos, em sua maioria, quando estes chegam. Esses conhecimentos, essa prática, essas leis, em verdade, que são universais, que permeiam o universo, foram sendo transmitidas pelas chamadas escolas de mistério, que a partir da queda foram necessárias à sua existência, uma vez que não havia necessidade disso, né? E nem de avatares para recolocar a humanidade nos trilhos, nos eixos, quando a distorção do real sentido da vida era enorme. E ao longo do tempo, de todos esses milênios, vivenciamos períodos de avatares, de manifestações do divino, manifestações do espírito da verdade aqui. E dentro dessa premissa, esse conhecimento, que ainda é de ordem das escolas de mistérios, das ordens, e da parte oculta, secreta e mística das principais religiões, temos isso de uma forma bem ampla no Antigo Egito, onde foi dividido por Thoth, a deidade egípcia ligada à ciência, ligada à escrita, ligada à sabedoria, ligada ao conhecimento, né? Que, segundo alguns, foi um sábio e cientista atlante. E dentro desse processo, um dos locais de entrada dos atlantes, de alguns atlantes, para novas civilizações, para um recomeço da humanidade, foi o Egito. E dentro dessa tradição, vindo da Atlântida, temos escolas de mistérios mantendo o conhecimento contido nos chamados 42 papiros ou 42 livros de Thoth. Thoth, que é já por si só uma transliteração grega do termo Terut, que era o nome que os egípcios davam a essa deidade, a essa divindade, a essa eminência. E essa compilação
desse conhecimento, resumido nesses 42 papiros ou 42 livros, trazem todo o processo relativo do conhecimento chamado hermético, que, na queda da Atlântida, passou a ser fechado para a humanidade, esse e outros conhecimentos. E ainda hoje, muita coisa, embora haja uma abertura muito grande e necessária, estamos vivenciando tempos disso, muita coisa ainda, alguma coisa precisa ainda estar oculta, fechada para ser aberta no seu devido tempo. Hoje, na época da Atlântida, o planeta quase foi destruído 2 vezes por eles por conta desses conhecimentos. E a humanidade ainda não apresenta maturidade, ainda mais nesse período agora de transição de eras, para ter acesso a esse conhecimento e aplicar esse conhecimento, ter acesso, por exemplo, a reinos subterrâneos e suas respectivas civilizações multidimensionais, além de outros aspectos multidimensionais, enfim. Elementos que estão vindo à tona, estão sendo mal interpretados por uns, devidamente trabalhados por outros, no sentido de recuperação do que realmente somos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, qual o verdadeiro sentido da nossa estada aqui e de quem realmente somos. Muito mais do que pensamos e fomos programados, condicionados ao longo desse tempo para imaginar, pensar e assumir que somos muito menos, estamos muito aquém do que realmente nós somos. Tá? E a aplicação desses conhecimentos traz justamente essa luz, porque como um grande tronco, muitos galhos e outros galhos e folhas e frutos se espalham a partir desse tronco comum que, na nossa renovação e reinício da humanidade, tem como base esse tronco justamente a ciência hermética, a filosofia hermética. No Antigo Egito, e isso está lá até hoje, eu particularmente quando lá estive constatei isso, no acesso à pirâmide de degraus, a pirâmide escalonada em Saqqara, considerada a mais antiga, o templo de acesso tem um corredor com vários nichos, em verdade 42, com um pedestal onde as estátuas que lá estavam não estão mais, cada uma delas carregando um papiro, cada uma delas representando um dos 42 nomos do Egito, ou uma das 42 províncias do Egito. Inclusive, nos dias de hoje, o próprio Egito moderno se divide em províncias. Uma lembrança ao antigo e milenar Egito. E cada uma dessas estátuas trazendo um papiro era a representação de um desses nomos ou dessas províncias antigas, trazendo cada uma delas uma peça do quebra-cabeça, trazendo cada uma delas um papiro ou um dos livros dos 42 livros de Thoth, ou Teut. Isso é muito interessante. E esse conhecimento renovou, com outros nomes e outras posturas, as escolas de mistério que vinham da Atlântida e que tiveram continuidade não só no Egito, como na antiga Índia, nos Vedas, o antigo Tibete, e assim em outras partes do mundo. Tá? Isso, através dos tempos, teve ressonância entre os iniciados, como Imhotep, da segunda dinastia, por exemplo, vizir do faraó Djoser, e quem entendeu e compilou perfeitamente esses ensinamentos, Imhotep era como Leonardo da Vinci da época, algo acima da média em todos os sentidos que vocês possam imaginar. E dentro desse conhecimento esotérico, místico no melhor sentido da palavra, porque místico é uma coisa, misticismo é outra coisa completamente diferente. O místico é algo sagrado, é aquela experiência pessoal a partir de uma prática, a partir, por sua vez, de um conhecimento, que só quem teve
vai entender você completamente, perfeitamente, por mais mente aberta que outro que não teve a mesma experiência vai ter, vai compreender. Então, místico é algo realmente muito sério, a mística do processo, tá? Ou seja, é o que está por trás, é a energia, o elan, o axé daquilo ali. E nós encontramos isso nas leis herméticas. 1000 e poucos anos depois disso, os filósofos gregos tiveram acesso às iniciações e ao conhecimento antigo egípcio. Tanto que já existe um consenso dentro da história, eu volto e meia cito isso, mas isso não é meu, isso é da área acadêmica, já que, em termos de estudos acadêmicos, não tem como, por exemplo, você estudar o Japão sem olhar para a China, como não tem como estudar a Grécia Antiga sem olhar para o Antigo Egito. Então, muita coisa os gregos aproveitaram e deram a sua roupagem, a sua cara, e ampliaram isso para o mundo com o seu magnífico processo de entendimento de razão, tá? Dentro da área oculta, da área mística. E repetindo, muitos desses filósofos gregos, já desde 600 a.C., que já era um período de decadência no Antigo Egito, tá? Os próprios egípcios diziam, gregos, vós sois ainda bebês que engatinham. Muitos vocês vão assimilar, aprender e vão espalhar essa luz pelo mundo, diziam os sacerdotes egípcios. E foi aí, por exemplo, que Platão escreveu Tímeo e Crítias, de acordo com as informações de Solon, que obteve de sacerdotes egípcios sobre a Atlântida. E por aí vai, né? Então, os gregos, eles tiveram acesso, pelas iniciações, aos conhecimentos relativos a Thoth, que eles deram o nome de o 3 vezes grande, Hermes, a divindade que liga o céu à terra, a divindade que liga a terra ao céu. Nada é feito e realizado na terra, em termos materiais, em todos os níveis, por este processo arquetípico, sem a presença de Hermes, sem a presença de Mercúrio para os romanos, sem a presença do Exu para a cultura afro, onde o princípio essencial, a essência é a mesma. São nomes, roupagens diferentes, apenas. E o mensageiro dos deuses, que levava e trazia tudo que era da terra ao céu e do céu à terra, Hermes, era aquele que salvaguardava esses conhecimentos. E, pelo aspecto trino, relativo à manifestação da divindade, pois, de acordo com esses conhecimentos, a divindade é una, ela se expressa de uma forma trina e se manifesta em termos evolutivos de forma septenária. Então, essa relação da Trindade, em verdade, é muitíssimo antiga. Você encontra em todos os povos, adaptando e compilando processos de conhecimento anteriores, e chegamos ao Trimegistus, o 3 vezes grandes, o 3 vezes grande, Hermes, o Trimegistus. E dentro desse conhecimento que os gregos herdaram e dinamizaram, nós encontramos 3 obras principais que resumem esse conhecimento, que em verdade é extenso, grande parte transmitido de boca para ouvido, como os celtas diziam, de boca de druida a ouvido de druida, de boca de hierofante a ouvido de hierofante, como no Egito Antigo, de boca de Brahmani para ouvido de Brahmani, na Índia, e assim por diante, né? Então, parte desse conhecimento, temos escrito que, no seu bom sentido, já faz um grande estrago em termos de compreensão das leis que funcionam dentro e fora de nós. E que, em verdade, é tudo uma coisa só.
Nada está separado. Tudo é um e somos todos um. O ser humano é que foi, ao longo do tempo, se distanciando do eterno, do divino, e segmentando o que não deve ser segmentado, separando coisas que não devem ser separadas, né? Que dificultam, em verdade, o entendimento, pois esse entendimento não passa só pelo racional, passa pela compreensão, passa pelo sentimento, passa por uma integração de comunhão e até mesmo cumplicidade com o divino, com o universo, de uma forma geral. Então, esses 3 livros básicos, ou 3 ícones de conhecimento hermético básicos, são a Tábua de Esmeralda. Segundo a tradição, toda magia, todo conhecimento está contida na Tábua de Esmeralda. Corpus Hermeticum e o Kybalion, esse contendo as 7 leis universais. E essas leis têm uma ordem. Elas não são aleatórias. Elas têm uma sequência lógica, onde uma está atrelada à outra. Começamos pelo mentalismo. Mentalismo não somente é a primeira lei, em verdade não é a primeira lei porque o mentalismo não encabeça nada. O mentalismo é o absoluto. O absoluto, em termos ocultos, não pode nem ser representado pelo algarismo 1, porque nada pode representar o absoluto. O absoluto, por si só, é, não está. Ele sempre foi, é e será. É o alfa e o ômega. É o aqui e agora, porque não existe passado, não existe futuro, tudo é um eterno presente. É como no alfabeto hebraico a letra Aleph, que não é a primeira letra, é a letra 1 do alfabeto hebraico. Assim como o domingo não é o primeiro dia da semana, é o dia 1 da semana. É uma conotação muito mais profunda e completamente diferente à superficialidade que nos acostumamos hoje. Então, o mentalismo é a lei 1, e todas as outras 6 estão incutidas na primeira lei. Na lei número 1, o mentalismo, onde tudo é mente. Não a mente racional, intelectiva, não. Mente é o todo. O seu ser integral é uma grande mente. Ou seja, o que chamamos de Deus, e até mesmo o nome Deus limita o que não pode ser limitado, eu prefiro particularmente chamar de eterno. O eterno contém tudo. Tudo está no eterno. Tudo faz parte do eterno. O eterno é o todo. E nós, a criação, somos o tudo dentro do todo. Se você observar, até mesmo em termos intelectivos, nada existe, melhor dizendo, sem ter passado pela mente, seja ela qual for. Tudo que passa pela mente não só é concebível, como realizável. Como isso vai acontecer, depende da escolha de cada um, da disposição de cada um, da fé de cada um, da convicção e certeza de cada um. Não de crença, mas convicção e certeza de cada um. Tudo que passa pela mente é concebível e realizado. Nada existe sem que tenha passado antes pela mente. Para você construir uma casa, antes você precisou desenhar. Para você colocar aquele desenho no papel, ele estava aqui antes. Você bolou. E essa ideia passou pela sua imaginação, que é o contato com o cosmos, com o universo. Essa é a primeira lei. Entendendo isso, você sabe, aprende a usar a sua mente e todo o seu potencial. Sabendo que nada está desvinculado. Isso vai gerar, obviamente, um efeito.
porque tudo tem uma causa. Não existe efeito sem causa. Aí é uma outra lei que nós vamos entrar daqui a pouco. Mas esse primeiro efeito nós encontramos na segunda lei, a lei da correspondência. Nada é igual, mas tudo é semelhante e análogo de acordo com as suas proporções. O que está em cima é como está embaixo, o que está embaixo é como está em cima. O mais denso é reflexo do mais sutil. Esta live ocorrendo agora, ela já ocorreu em outro nível. E agora se densificou, se realizou. Através de uma ação mental. Lembrando, mental no sentido amplo, integral, universal, não apenas intelectivo, embora o intelectivo faça parte também do mental. Chamamos de mental concreto, mas existe o mental abstrato, o mental intuitivo, o mental causal. Então, isso é uma grande verdade. As 7 leis encerram verdades universais. Assim como está em cima, é como está embaixo, não igual, mas semelhante, análogo e proporcional. Da mesma forma que uma estrela pulsa, o nosso coração pulsa, nosso pulmão se expande, se contrai. Isso também já é outra lei, mas que é derivada dessa. E dentro da segunda lei, nós temos a derivação para a terceira lei. Terceira lei hermética, que é a lei da polaridade. Nós temos aí os extremos funcionando. A dualidade do universo. Só existe um único, um absoluto, todo o resto é dual, todo o resto é bipolar. Não existe preto sem branco. Como veríamos o sol sem a negritude do espaço? Como leríamos num fundo branco letras brancas? A letra tem que ser preta ou vice-versa. Tudo é contraste, tudo é dual. Tudo é polar. Mas, segundo a lei da polaridade, são extremos de um mesmo princípio. Você não pode ter extremos de princípios diferentes. Eu não posso ter, num lado, num extremo, o amor e no outro, o redondo. Do outro lado do amor eu tenho o ódio. Do outro lado do redondo eu tenho um pontudo. Tudo obedece a um princípio lógico. Frio e calor, o que são? Extremos da temperatura. Ação da polaridade. Que é negativo, ou o que consideramos negativo, o que consideramos positivo, são extremos de uma mesma coisa. Você escolhe onde você quer estar. Porque você é uno, e tem uno dentro de si. E essa terceira lei vai gerar a outra lei, que é a quarta, chamada lei da vibração. Tudo vibra. Não existe nada que esteja parado. Tanto que existe a máxima que a única coisa permanente no universo é a mudança. Isso aí é a quarta lei do Kybalion, vibração. Tudo vibra no universo. As partículas subatômicas, se comportando ora como partícula, ora como onda, elas vibram. Se elas fossem aceleradas, ou forem aceleradas para além da velocidade da luz, no seu processo vibracional, a matéria composta por essas subpartículas some na sua frente, porque chega numa frequência muito sutil. Vibração que está de acordo com a frequência. Ou seja, se tudo no universo é vibração, se tudo vibra, tudo é frequência. De frequências mais altas, mais baixas, mais aceleradas, frequências mais lentas, mais sutis, mais densas. Cada um tem uma assinatura frequencial.
frequências tão altas que fogem ao nosso campo de percepção material. O que percebemos na materialidade tem uma frequência mais densa, mais baixa, de acordo com a sintonia. A sintonia fazemos nós, de acordo com nossas capacidades, que foram conquistadas vida após vida, experiência após experiência, não só nossa, como aprender com a experiência do outro. E dentro desse processo, nós temos as diferenciadas assinaturas, frequências, em que você escolhe baixar ou elevar sua frequência, principalmente de acordo com seus pensamentos, palavras, ações e emoções. Isso tudo é vibração. Como é que você vibra? Como você está vibrando? O que você quer vibrar? O que você não quer? O universo não conhece o não quer. Ele quer saber de objetivo, de meta. Então, traça uma meta, vibre na sintonia mais alta. Essa sintonia, essa vibração, essa frequência é resultante das suas escolhas, das nossas escolhas. O zero absoluto. 273 graus Celsius negativo, na escala Celsius. Nessa temperatura, começam as partículas subatômicas a se dissociarem, se desagregarem, melhor dizendo. A coesão que mantém o núcleo atômico se desfaz. As órbitas dos elétrons se desfazem. Se os átomos se desfazem em suas partículas fundamentais, obviamente o efeito está na molécula, está no elemento material, enfim. Aquele elemento material, se alcançar isso, desaparece na sua frente. Os átomos se desagregaram, porque cessaram o movimento no zero absoluto. Então tudo no universo é movimento. Do universo é frequência em movimento. Sempre. Isso é a vibração. E a vibração vai gerar a quinta lei, a lei do ritmo. Tudo tem ritmo. Tudo como um pêndulo. Então, ponto, depois volta para outro, e assim continuamente. O mar avança, o mar recua, a planta cresce, depois decresce, a folha abre, a flor abre, depois fecha. O coração, quando bate, se expande, na diástole se contrai na sístole. O pulmão na respiração, o fluxo sanguíneo. Tudo na natureza tem ritmo. Tudo na vida tem altos e baixos. O mar, por exemplo, tem o famoso ciclo das 7 ondas, pouco mais, pouco menos, mas em média de 7 ondas, depois delas tem uma calmaria antes de chegar um outro ciclo de 7 ondas. O surfista está ali na prancha, entre um ciclo e outro. O que ele está fazendo? Nada. Ele pode não fazer nada. Pode chorar ali em cima da prancha, ou sentado no meio-fio, se lamentando, ou pode aproveitar esse intervalo para preparar como ele vai surfar a próxima onda. Assim é a vida. O importante é quando você está num ritmo baixo, numa maré baixa na sua vida, manter uma polaridade positiva, uma vibração alta. Estão vendo como isso vai se correlacionando? Porque você está bem quando tudo vai bem é fácil. As pessoas de sucesso crescem na crise. Quando está tudo ruim, quando você olha para o lado, não tem ninguém,
não tem viva alma para te dar um apoio, uma palavra, um afago, uma companhia. Quando você, por exemplo, quer sair à noite, você é solteiro, né? Procura uma companhia, quer sair comigo? Vamos lá, vamos. Ninguém, cada um já tem um compromisso, você está sozinho. Esse é um exemplo bem vulgar. Vulgar no sentido de pueril, no sentido de simples, não pejorativo. Tá? Ou seja, você vai ficar mal por causa disso? A maioria entra em crise, cria crise, em cima de um ritmo normal da vida, onde a força interior e o seu processo de maturidade e força mental são preponderantes no domínio das suas emoções e para ter uma atitude positiva quando o seu entorno está negativo, ou seja, quando você está sofrendo um ritmo baixo, cíclico. Nossa vida é cíclica, tudo no universo é cíclico. O que se contrai vai se expandir, o que se expande se contrai, e assim continuamente. Então, uma frase diz, não há bem que sempre dure, mas também não há mal que nunca se acabe, tudo obedece a um processo da natureza. E aí, a questão da vibração, da sua frequência, da escolha da polaridade que você quer ficar, vão preponderar justamente sobre o que vai acontecer com você num ritmo, numa maré, num pêndulo positivo e quando ele está no negativo. E isso é de extrema importância porque você começa, a partir daí, ter domínio, não controle, domínio paulatino sobre a sua vida. Começa a tomar as rédeas da sua vida. E isso é extremamente importante. Repito, as pessoas de sucesso crescem na crise por conta disso. E todo esse processo vai gerar... me fugiu um detalhe aqui, depois eu lembro. Mas todo esse processo vai gerar a sexta lei. Sexta lei, que é a lei de causa e efeito. Não existe efeito sem causa. Não existe causa que não tem um efeito. Tudo tem um motivo. A nível micro, a nível macro. A sua vida no universo, na galáxia, nas estrelas, nos planetas, no seu cotidiano, nas suas relações. Isso já é a segunda lei. Proporcionalidade, assim como está em cima, é como está embaixo. Então a lei de causa e efeito ela existe porque para toda causa existe uma consequência. E para tudo que você esteja passando tem um motivo lá atrás. Algo detonou um processo, uma reação em cadeia que leva você a estar vivenciando o que você vivencia hoje. E dentro dessa premissa não existe bem e mal. Existe um processo. E, repetindo, vai estar de acordo com a polaridade, com a vibração, frequência e o ritmo. Por isso que, antes, isso é muito sério, não que o que eu vou falar não exista, existe, evidentemente, né? Mas muita gente se vicia quando se apresenta num ritmo negativo, passando por alguns reveses. Eu estou magiado, alguém mandou uma magia, uma macumba para cima de mim. Obsessor, perseguição espiritual, ou isso ou aquilo, para quem acredita nessas coisas. Outros dizem que vêm fantasmas, ou tem mania de perseguição com certas pessoas, enfim. Existe para todos os gêneros. O centro nunca é ele. É o outro. É a eterna vítima. Antes de você parar para analisar isso, ou para culpar B ou C,
que pode até ser. Primeiro, veja, faça uma autoanálise e uma autocrítica. O que você tem emanado para o universo? A lei de causa e efeito é preponderante. A lei da compensação, ela é implacável. O que a vibração e a frequência que você emite vai voltar para você. Sem hora, sem lugar, é outro estado dimensional, mas que vai bater no teu campo físico, em algum momento. Então você já parou para pensar o que você, em termos de pensamentos, palavras, ações, emoções, tem emanado para o universo? Aquilo volta. Você já parou para pensar quais as formas de pensamento, positivas ou densas, você criou ao longo de anos? Com sua forma de pensar, sua forma de sentir, sua forma de se comportar, sua forma de viver, seus hábitos. E junto com o que você emana, que parte do pêndulo do universo você está? Será que você não está passando um período que você chama de negativo, mas que em verdade é a calmaria do mar para que você equacione como vai ser a sua vida? O que você quer para a sua vida? O que você precisa mudar em você para que o seu entorno mude? Isso é lei de causa e efeito. E o interessante é que a lei de causa e efeito é tida como karma. Não é. Karma é um dos 12 elementos da lei de causa e efeito. Não é a lei de... O karma está contido na lei de causa e efeito. Perdão. Assim como o Dharma, que é a própria lei, que deriva o que o hindu chama de samsara. Tá? Então, observamos que o processo que age sobre nós como uma lei universal e que nós interagimos com isso é muito mais profundo, muito mais amplo. Por isso que o conhecimento e a aplicação dessas leis faz com que você, em vez de ter controle, tenha cada vez mais domínio sobre os processos da sua vida. Falo domínio porque domínio é algo conquistado naturalmente, que não estressa e com o tempo não exige esforço, porque naturalmente você já age assim. Controle é diferente, ele não existe, ninguém controla nada nem ninguém, porque o simples fato de você manter o controle sobre algo já é uma energia estúpida que você vai dispensar e você não vai conseguir segurar por muito tempo. Porque para que o controle se transforme em domínio é preciso que você mude. Não adianta você tentar ter o controle de uma situação que tem uma frequência, um princípio, um valor, se você internamente não corresponde àquele princípio e àqueles valores. O universo é coerente. O universo é bem coerente. É aquela velha história, isso até é de um livro que eu me esqueci do autor. Quem você é e o que você faz quando ninguém está olhando. Isso está dentro da lei de causa e efeito. Sexta lei. Porque quando ninguém está olhando é você e Deus. É você e você. E o divino. Em uma aparência. Tá? O verdadeiro eu. Quem realmente nós somos conosco. Quando ninguém está olhando. Ou seja, é o ponto de partida para uma coerência num caminho de expansão e eclosão de consciência. Eclosão de consciência é bem mais profundo, porque hoje em dia, infelizmente, muita gente confunde acordar com despertar. Despertar real é você tomar consciência de si e até mesmo determinados pontos fisiológicos dentro de você, pelo aprendizado de circular energia, com respiração e outros métodos, eles afloram. E numa reação em cadeia, vão te dar uma
compreensão e interatividade maior com o universo, com as 7 leis, e vice-versa. Despertar é para um cara tipo Chico Xavier, para um Sai Baba, para uma Irmã Dulce, para uma pessoa assim. Na minha concepção, despertar é algo muito sério. A grande maioria, está no caminho do despertar. Está acordando. Alguns até já acordaram. Como eu sempre uso esse exemplo, alguns abriram os olhos, outros conseguiram sentar na cama, outros já conseguiram se pôr de pé na beira da cama, outros já saíram do quarto, outros conseguiram entrar no banheiro para as suas necessidades matinais, outros já chegaram à cozinha e alguns raros saíram de casa já e conseguem galgar o mundo a um dedo do despertar real. Despertar real não tem volta. Ou seja, quando você desperta, você simplesmente sabe, sua natureza altera, você não é mais o mesmo e, enfim. Existem outras considerações. Se eu colocar aqui, a gente não acaba hoje. Então, cuidado com isso. Baixa um pouco a bola, porque acordar é uma coisa e despertar é outra. E dentro desse conhecimento exposto aqui, as 7 leis do Kybalion, as 7 leis herméticas, são fundamentais para alavancar esse processo. Tá. O desperto ele está integrado. Ele não precisa, por exemplo, se reconhecer como desperto. Ele não precisa avaliar determinados processos, determinadas coisas. Ele não precisa entender questões comparativas. Eu elevei essa frequência, então não consigo mais frequentar aqueles lugares que eu frequentava. Infelizmente, aqueles amigos, eles não conseguem compreender esse estágio que eu estou, a vibração mudou, é outra. A pessoa pensa que pensando assim, agindo assim, está crescendo espiritualmente. Não está. Ela ainda está refém de um processo comparativo egóico. O desperto, isso nem passa pela cabeça dele. O desperto, ele vai transitar sem problema nenhum com quem for, por onde for. Por exemplo, se vocês não conhecem, pesquisem sobre Paramahansa Yogananda. Ele é um exemplo, dentre outros, de desperto. Ou seja, ele, do centro de meditação, quando ia para casa, fazia questão de transitar pelos piores guetos, pelos piores becos. Ali, drogados, ladrões, jogatina, prostitutas, ou seja, pessoas que ainda estavam com uma frequência no nível mais denso. E não era por isso que ele evitava esses lugares, ele chegava a passar, a transitar mais de 1, 2, 3 vezes pelo mesmo lugar, para que a própria luz dele contribuísse para uma melhoria daquilo. É como a luz do sol. A luz do sol, quando penetra a água lamacenta, ela não se macula. A flor de lótus nasce do fundo do pântano e desabrocha em todo o seu esplendor. Não se contamina. O desperto é isso. Então, cuidado em se dizer desperto, achando que é esperto, ou então achando que o outro está desperto, enfim. E chegamos à 7ª lei, a lei do gênero, onde, ao contrário da polaridade, que são 2 extremos que não se tocam, o gênero são 2 princípios que só funcionam juntos. Nós, na nossa limitação evolutiva, associamos isso ao sexo. Diferenciação sexual. O nosso processo evolutivo ainda tem isso. Mas gênero, num sentido total, cósmico, são 2 princípios, chamados até de masculino e feminino, cada um deles tendo a contraparte do outro,
não predominante, mas tem, como símbolo que expressa muito bem isso do Tao chinês, o Yin e Yang. Aquela parte preta com a bolinha branca, o grande Yin com o pequeno Yang, e a parte branca com a bolinha preta, o grande Yang com o pequeno Yin. Isso é polaridade? Não, isso é gênero, porque um está com o outro e os dois só funcionam juntos para que um terceiro aspecto seja produzido. Um nascimento cósmico. Isso aqui é uma haste. Essa é outra haste. Um gênero, outro gênero. Um masculino, um feminino. Juntos os dois, você tem um terceiro aspecto, cuja interseção da cruz é o núcleo de união dos dois gêneros. Só um terceiro aspecto, só uma coisa se formou a partir da união de dois gêneros. E é assim que se formam os planetas, as nebulosas, as estrelas, as galáxias, os multiversos, nós, toda a natureza. Então não existe nada mais natural, ativo e determinante que as 7 leis universais, que funcionam nos multiversos, funcionam dentro de você, funcionam na sua vida, funcionam em tudo que você puder imaginar e mais um pouco. A questão é, segundo a máxima, uma das máximas do Kybalion, os lábios da esfinge estão fechados, exceto aos ouvidos da sabedoria. Então, se você recebeu determinados conhecimentos, primeiramente, agradeça, porque você alcançou uma condição de recebê-los de alguma forma. Segunda, aplique-os. Conhecimento não aplicado é patrimônio jogado pelo ralo. Conhecimento não é para pôr na prateleira mental para dizer que tem e ocupar espaço de forma egóica. Conhecimento é para ser aplicado, trabalhado. Então, aplique. Ele, óbvio, não determina sua evolução, mas é uma alavanca muito importante para isso. Aproveite. Viva a vida, seja alegre, leve e feliz para frente e para o alto. E, principalmente, faça por merecer. Isso é muito importante. Vou ficando por aqui, fico por aqui. Muito obrigado a todos por estarem aí conosco, nos acompanhando. Obrigado, Dicleia, e ao seu canal. E estou à disposição de todos para as perguntas, comentários, questionamentos. Eu disse inicialmente assim, uau, eu te vejo sempre impecável. Obrigado, querido. Agradeço a mim, não. Essas leis, elas são tão intercaladas, tão bonitas e tão bem explicadas como você nos passou agora, como você acabou de falar do conhecimento, essa tua partilha desse teu conhecimento, teu estudo e essas colocações tão bem feitas, né, por você, nossa, é sempre assim gratificante demais, demais, demais ter essa oportunidade de ouvi-lo. Não é só livresco, é de aplicação prática de estudo e muito mais. Senão eu não me atreveria a estar aqui falando algo que eu não vivenciei. Eu acredito realmente nisso. Olha só, Januse, a Anice estava colocando ali, né? Essa explicação do professor Paulo faz muito sentido. Vivenciamos os princípios herméticos no nosso dia a dia e quase nunca notamos. Daí também a Joyce. Fico feliz de você observar isso, identificar isso. Sem dúvida, coisa boa, né? Se a gente
começar a prestar atenção, cada item, como você disse, ele é sequencial, ele é intercalado, né? Então, e muitas pessoas, quando eu li pela primeira vez, soube pela primeira vez, conheci um mínimo, eu falei, eu vou trazer o Iannuzzi aqui, que com certeza ele vai conhece muito, né? Então vai trazer para a gente de uma maneira que as pessoas entendam toda essa sequência, essa colocação do mestre dos mestres lá, né? Do Hermes. E a gente deixa muita coisa passar despercebida, a Joyce estava dizendo. Eu vou mostrar um pouquinho a conversa aqui do pessoal para você. Pois é, parece que a Mas vive gente mesmo no vive de automático. modo automático. Um dos princípios para a eclosão é sair do automático. Exatamente, porque daí você começa a se perceber, né, como você disse, nada é por acaso. Você estar presente no que você está fazendo. Exatamente, eu até se conhecer, né, a Cíntia não, a Jaque, hoje eu vou falar com a Jaque e falo Cíntia, hoje eu estou trocando o nome dela, e como a Jaque disse, nada é por acaso, ela até fez um comentário que às vezes você fecha os olhos para o resto, e já estão te agradecendo. A Joyce disse que chegou quase agora no final, mas vai poder rever, vai estar à disposição essa live fantástica do Iannuzzi. Eu vou fazer aquela pergunta que eu faço sempre, né, Iannuzzi, para o pessoal. Alguém tem alguma pergunta para fazer para o nosso mestre? Olha lá. Cada vez que o Iannuzzi, é efeito Iannuzzi. Menos, tá? Menos. Não, eu digo, é efeito Iannuzzi. Assistem a sua live, a gente abre a pergunta e está todo mundo assim, né? Pensando ainda, né? Verificando, absorvendo. E isso é muito legal, muito importante para todos. Gente, eu acho que parece que, deixa eu ver se teve. A Joyce disse que vai assistir, sim. Parece que não houveram perguntas, não que elas não estejam sendo feitas, eu acredito na cabeça de cada um, e essa percepção mesmo dessa sincronicidade, dessa ligação que essas leis têm, e a gente fica cada vez mais assim apaixonada pelo tema. Eu estou estudando um pouquinho aos poucos, né, esse entre outros, mas explicadas por você, Paulo, tem um sabor assim especial. Gente, então, olha só, a Nise está dizendo o seguinte, uma explicação desta tem nem o que perguntar. O Luiz Carlos já disse, por que o 3 vezes poderoso Hermes? Por quê? É uma pergunta que ele faz, o Luiz Carlos Santos Filho, porque é trimegisto, né? Lá no início, falei da importância do 3, da Trindade, e assim ela foi reconhecida, o 3 é reconhecido como uma expressão do divino. Uno absoluto, que se expressa de forma trina e se manifesta de forma cétupla. Então, o trimegistos tem a ver justamente com o triângulo dos 3 princípios e toda a ordem, sociedade secreta e todo ensinamento espiritual, espiritualista esotérico passa pelo chamado triângulo, manifestação do triângulo. Então, esse é um princípio muito antigo que os gregos atribuíram ao 3 vezes grande. Grande não só uma, não só 2, mas 3 vezes grande, porque era ligado diretamente com o divino, o transmissor e compilador desses ensinamentos, né? Hermes ou Trimegistus, o 3 vezes grande. Principalmente por isso. Agora, a figura de Hermes em si é controversa porque alguns atribuem a Imhotep, vindos de Tote, outros atribuem a uma Pleiade, onde Trimegistus, na verdade, são 3 iniciados, tanto que existe essa versão dos 3 grandes iniciados, ou uma Pleiade de seres que compilou isso, ou seja, existem várias versões. O importante é que essa trindade é a representação da manifestação divina. Por isso, o Trimegistus. Ok.
Explicadíssimo. Mais alguém quer fazer mais alguma pergunta aí para o Iannuzzi? A Ana Cavalcante, ela pergunta se a origem, vou colocar aqui, se a origem de Hermes é realmente originada no Egito. Hermes, esse termo Hermes vem dos gregos, com referência a Thoth, né? A deidade egípcia do conhecimento, da ciência, das letras, da sabedoria, um dos sim, chamados, entre aspas, senhores do karma, que em verdade foi um sacerdote atlante que ajudou ao processo de iniciação do Egito na transição de algumas escolas de mistério da Atlântida para o Egito, além de outros lugares no mundo, mas especialmente, nesse caso, no Egito, né? Então, Hermes é uma alusão grega a esse princípio, bem mais antigo que eles, ligado ao mensageiro dos deuses, Hermes. Ok, respondidíssimo. Vamos ver se tem mais alguém que quer fazer mais alguma pergunta. Enquanto isso, eu vou aproveitando, passando um recadinho, já dando as boas-vindas a algumas pessoas que eu não cumprimentei, como o Luiz, a Ana, a Gisele e outros que estavam por aqui, Gasparetti, que é lá do Instituto Newton Braga, o mestre Gasparetti também esteve aqui conosco, e as pessoas vão chegando e outras ainda virão. Mas eu gostaria de avisá-los também que na próxima terça-feira estará conosco Félix Bravin, que vai falar sobre o tema do Setembro Amarelo, dentro da prevenção, ou possíveis causas, vamos dizer assim, de alguns acometimentos de... Hoje em dia não pode falar aquela palavra suicídio, então usam o autodelete, né, ou tirar sua própria vida. Então, ele coloca dentro da parte da psicanálise, etc., desses estudos, alguns porquês, né, não que seja que você entenda simplesmente como motivação, mas alguns sinais também, até mesmo para as famílias, né, que convivem entre si e podem identificar alguns sinais até com a finalidade, quem sabe, poder ajudar ou tratar antes que o ato em si aconteça, né? Então, nós teremos aí na próxima terça, eu acredito que vai ser dia 10, né? Hoje não é dia 5, eu acredito que seja dia 10, nós teremos Félix Bravin falando sobre isso, e na sequência nós vamos passando informação sobre as próximas lives. A gente geralmente fala só da próxima. E, gente, deixa eu ver se tem... Já estão te falando gratidão, naturalmente, né, Iannuzzi, né, por essa aula que você sempre trouxe aqui, traz aqui para nós. Daqui um tempinho te chamo de novo, para não ser muito abusada. Um prazer. Mas a gente gosta muito da tua presença, das tuas explicações, das tuas verdadeiras aulas. Então, pessoal, eu agradeço a presença de todos que estiveram aqui, daqueles que ainda vão assistir, e principalmente a Iannuzzi novamente por vir aqui nos brindar com o seu conhecimento, dividir com a gente, né? Como você disse, não é só saber estudar, mas sim transitar em todos os meios, né? E poder levar a esses meios o conhecimento e um pouco dessa luz, né? Que todo o estudo, a sabedoria e, como você disse, a prática, né? Faz com que tenhamos sido brindados hoje. Então, já estão lhe agradecendo, agradeço a todos que estiveram aqui, principalmente a você, Iannuzzi. Muito obrigada e até mais. Ver. As suas últimas palavras, porque eu não posso deixar. Você tem aquelas específicas, algumas que eu que sempre gosto de ouvir. Se passa para nós, por gentileza, tuas considerações finais, Iannuzzi.
Mais uma vez, Gilcleia, muito obrigado a você. Sempre que me chamar, terei o maior prazer em estar aqui. É muito bom estar com vocês e a todos que estiveram acompanhando até agora, muito obrigado. E dentro de uma máxima egípcia antiga, né, que expressa a posição das estátuas dos faraós, ladeando a entrada nos pilonos dos templos, pés no chão, olhos no horizonte e mente no infinito. Porque não há deserto que nunca se acabe. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos nós abundantemente. Namastê e Jai Ra.